Deixa eu te perguntar uma coisa. Você usa protetor térmico toda vez que você usa chapinha ou babyliss? Se sim, já começamos de um jeito perfeito. Mas a segunda pergunta é: você sabe por que você usa? Sabe o que realmente ele faz? Como funciona? E se o que você tem usado, ele realmente serve para o calor que você aplica? E se a sua resposta foi não para uma dessas perguntas, não tem problema, você não tá sozinha nessa. A maioria das mulheres usa porque ouviu falar que precisa usar. E se você não usa nenhum tipo de protetor térmico, hoje você precisa começar a usar. Nesse vídeo eu quero te explicar o que acontece no seu cabelo toda vez que você usa ou deixa de usar e o que acontece no seu fio quando ele não tem essa proteção. E esse vídeo não é nada para te assustar, para você entender o porquê. O calor provavelmente é uma das fontes de danos mais presentes no dia a dia de todas as mulheres. Todas não, vai, 98%. E ele é extremamente subestimado. A gente normalizou usar chapinha, babyliss, secador, como se fosse algo inofensivo. Só que ele não é, e eu quero te explicar exatamente o que acontece no seu fio. Calor é energia, e essa energia ela sai do aparelho para o fio. E essa energia ela tem efeitos reais, mensuráveis e que elas se acumulam todos os dias. Em primeiro lugar, o nosso cabelo tem água. E um cabelo saudável tem entre 10 a 15% de água dentro do fio. Essa água que ajuda a manter a flexibilidade, a maciez e o movimento. E quando você aplica calor alto nessa estrutura, a água que está dentro do seu cabelo, ela evapora rápido demais. E ela sai de uma forma muito agressiva, vai causar microexplosões dentro do fio. Com certeza você já fez isso, porque eu já fiz, de passar chapinha no cabelo quando ele estava úmido quase para seco. E você ouve aqueles estalinhos, é o seu fio literalmente fritando. E inclusive, você já viu na pontinha do seu cabelo, quando ela forma aquelas bolinhas que quando você puxa ela se rompe na hora? São essas microexplosões. Só que antes de chegar nessas bolinhas, essas microexplosões, elas vão causando danos dentro do córtex do seu cabelo. Então não é um dano que você passa no primeiro uso e já nota. É lá dentro da estrutura do seu fio. Esse calor, ele força a cutícula do seu cabelo a se abrir. E aí quando você usa todos os dias a mesma fonte de calor de forma repetida, a sua cutícula vai começar a perder a capacidade de se fechar. E usando essa fonte de calor sem cuidado, de forma repetida, você vai danificar também a proteína do seu cabelo. A queratina, ela começa a desnaturar. Esse processo de desnaturar é igual quando você vai fritar um ovo. A clara do ovo, ela é transparente e depois ela passa para o branco. É a mesma coisa com o seu cabelo. Ambas as ações não têm volta. E de novo, além de você destruir a estrutura do seu cabelo, nada vai aparecer de uma forma tão rápida. O dano, ele vai se acumulando e aí você só percebe quando é tarde demais. A temperatura, ela é um número. E a maioria dos produtos, tipo a chapinha, ela vai de 200 a 240 graus, que é a temperatura máxima. E a gente acaba pensando, vou usar logo no máximo para ter o melhor resultado. Só que em 150 graus, a água do seu cabelo ela começa a evaporar. Ali, a sua cutícula já está sofrendo. Em 180, a proteína do seu cabelo já começou a desnaturar. Então você já conquistou um dano estrutural. E de 200 graus para cima, é um dano significativo a cada uso. Só que de 220 para cima, você está cozinhando o seu cabelo. As escamas, elas se fundem, elas se destroem e o córtex do seu cabelo fica completamente exposto. Não existe uma temperatura de regra universal para você usar. Só que existe a temperatura adequada para o seu cabelo. Um cabelo que é grosso e saudável, até 200 graus. Se o seu cabelo ele é médio, de 170 a 190 graus. Se você tem um cabelo que ele é fino, delicado ou tem química, aí você tem que usar numa temperatura de 150 a 170. Mas se o seu cabelo é muito danificado ou tá completamente descolorido, abaixo de 150, só que de verdade, eu recomendo que você trate o seu cabelo primeiro, cuide dele e depois você volte a usar fonte de calor. Mas, se você pensa, a minha chapinha não funciona numa temperatura tão baixa, então tá na hora de trocar o produto. Um bom aparelho, com uma boa placa e a técnica certa faz o mesmo trabalho que essa temperatura máxima, só que do jeito correto. E o que é um protetor térmico de verdade? Nem todo produto que se chama de protetor térmico
de fato causa essa proteção. E nem toda embalagem que diz que suporta até 230 graus, por exemplo, está sendo honesta com você. Existem dois tipos de proteção. A proteção de barreira, que é quando o produto ele cria uma camada fina entre o calor e a cutícula. Os ingredientes dessa barreira são o silicone e as proteínas hidrolisadas. Elas distribuem o calor de uma forma uniforme e ela vai reduzir os picos de danos. É uma proteção real, só que ela é limitada. Ela reduz o dano, só que ela não elimina. E aqui que entra o marketing. Vários produtos que no rótulo tem protetor térmico, eles são na prática leave-ins com hidratantes, com pouco agente de protetor real. Eles hidratam o fio antes do calor. Isso já ajuda, porque o fio, quando ele está hidratado, ele resiste melhor. Só que ele não cria essa barreira física significativa. E aí, como é que a gente faz para identificar a diferença? Olha, os 5 primeiros produtos do rótulo. Se tem silicone, proteína hidrolisada, sempre nas primeiras posições, ela vai criar uma proteção de barreira de verdade. Agora, se na composição tem água, glicerina, extrato vegetal e quase mais nada, então esse produto ele serve somente para causar mais hidratação. Os dois, eles têm valor de fato, mas você precisa saber qual que você está usando para criar uma expectativa real. E de verdade, o protetor térmico ele não precisa ser caro, ele precisa ter a formulação certa. Só que só saber a formulação e ter o produto correto também não basta. Você precisa saber a forma correta de aplicar o produto. Quando seu cabelo estiver úmido, então não é encharcado nem seco, é úmido. Porque quando o nosso cabelo está úmido, as escamas dele estão levemente abertas. Isso ajuda que o produto seja absorvido. Quando seu cabelo está seco e você passa um produto assim, ele fica só na superfície. Então só depois de você lavar o seu cabelo, aplicar o condicionador, deixar ele secar levemente, aí sim você aplica o seu protetor térmico. O produto, ele precisa chegar em todo o comprimento. Então depois de você aplicar, pega um pente que tem as pontas mais largas e passa entre o seu cabelo. Isso ajuda a desembaraçar ele e espalhar todo o produto. E uma dica que provavelmente se você já fez errado, você sentiu na pele literalmente. O secador de cabelo, quando você vai aplicar, você nunca pode deixar ele num ponto fixo por mais de 2 a 3 segundos. Esse acessório, a maioria da gente ignora ou acaba perdendo, só que ele é muito útil para distribuir essa fonte de calor. E aí você vai direcionar de cima para baixo, porque isso vai direcionar para que o ar sopre na direção das escamas do seu cabelo. Sem ele, o ar fica completamente turbulento, levanta suas cutículas ao invés de deitar elas. A chapinha e o Babyliss, elas levam toda a atenção quando a gente fala de um cabelo danificado pelo calor. Só que o secador é um dos itens que a gente usa mais no dia a dia, e é sempre por muito mais tempo do que a chapinha. Só que a gente acha que o dano dele é menor, e por isso se fala menos. E o problema dele não é só a temperatura, é o tempo de exposição causado por esse calor. Você usa a chapinha muito menos em cada mecha. Só que você usa o secador no seu cabelo inteiro por muito mais tempo. Por mais que a temperatura dele não é igual à de chapinha, o tempo compensa esse dano. A melhor forma é de fato usar esse bico concentrador e alternar entre o ar quente e o ar frio durante a secagem. Alguns intervalos com esse ar frio já vai reduzir bastante o dano. E lembra que eu falei do dano que a gente sente na pele quando a gente usa ele no mesmo ponto? É para evitar exatamente isso. Deixa um espaço de 15 centímetros do seu couro cabeludo e do cabelo do secador. Cada centímetro de distância também vai reduzindo esse dano. Seca o seu cabelo por volta de uns 80% dele com o ar quente e depois finaliza com ar frio. Sabe aquela regra milenar de tomar um banho numa temperatura média e depois dar um jato de água bem gelada no comprimento do seu cabelo? O ar frio do secador faz a mesma coisa, é para selar e fechar as cutículas. Eu podia terminar esse vídeo falando: para de usar fonte de calor, isso vai danificar o seu cabelo. Mas de fato isso não é uma realidade. Quem trabalha, quem não tem um tempo razoável para deixar o cabelo secar de forma natural e quem também ama o cabelo com aquele resultado de chapinha, não vai parar de usar a fonte de calor só porque eu tô dizendo que vai danificar o seu cabelo. Você vai reduzir, mas nunca vai parar. E de verdade, não tem problema nenhum. Esse vídeo, ele é para reduzir os danos do cabelo que são causados por esse calor. Agora, você vai usar os produtos certos, de forma inteligente e com a técnica correta. Antes de usar o calor, garante que o seu cabelo ele tá hidratado, porque aí o fio ressecado, ele sofre muito mais do que um fio hidratado. Aplica o protetor no cabelo úmido e seca o seu cabelo com uma toalha de microfibra
ou uma camiseta mais velhinha de algodão, sem esfregar, porque isso danifica a cutícula do seu cabelo, só para dar umas apertadinhas. Durante o uso dessa fonte de calor, agora você sabe a temperatura adequada para o seu fio. Nunca de uma forma parada, sempre com movimento constante. E é muito melhor você usar o seu secador com o cabelo dividido em seções do que tudo junto ao mesmo tempo. Eu já fui aquela pessoa de dar uma de Joelma, jogar o cabelo todo pra frente e ficar passando o secador assim. No final, meu cabelo ficava horrível, extremamente armado, e eu tinha um blocão de cabelo bem seco e o restante tudo destruído. E aí depois você finaliza com ar frio, aplica um óleo leve ou até mesmo um sérum, isso nas pontinhas para selar ela. E não escova o seu cabelo logo em seguida. O seu fio ele ainda vai estar vulnerável. Espera ele esfriar completamente para isso. E sempre que você puder, dá alguns espaços da fonte de calor mais forte, que é chapinha ou babyliss. Começa a deixar seu cabelo mais solto, ou se você gosta de prender ele com penteados que deixam ele mais frouxinho. E sempre que possível também, deixa o seu cabelo secar naturalmente. Esses espaços que você vai dar, que vão ser a folga do seu cabelo, ao longo do tempo, vai danificar cada vez menos ele e vai deixar o seu cabelo mais saudável. Quando eu era mais nova, eu tinha umas mechinhas no meu cabelo, tudo nessa seção aqui, e elas eram extremamente arrepiadas. E sabe o que eu mais fazia? Passava chapinha todos os dias, sem nenhum tipo de protetor. Até um dia que eu parei e passei a mão e parecia que meu cabelo estava inteiro mastigado. O dano já tinha acontecido, eu tive que esperar o cabelo crescer para cortar. E aí eu fiquei com uma mechinha de cabelo horrorosa aqui. E infelizmente é o tipo de ação que a gente faz com muita frequência com o nosso cabelo. Só quando ele está extremamente danificado que a gente passa pelo processo de recuperação. E esse é o tipo de coisa que eu não quero que aconteça com você. Você vai cuidar do seu cabelo antes de chegar nessa etapa. Porque assim, seu cabelo está sempre protegido, hidratado e muito mais bonito. Então, guarda isso comigo. A temperatura que você usa provavelmente é mais alta do que você precisa. O protetor que você usa pode estar protegendo bem menos do que você imagina. E o secador causa dano cumulativo. E a técnica importa tanto quanto o produto. Você não precisa abandonar a sua chapinha, não precisa abandonar a fonte de calor que faz com que o seu cabelo fique mais bonito. Mas você precisa agora usar ele de forma inteligente e consciente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque eu sei que nessa época do ano que tá muito frio, a gente usa a fonte de calor com muito mais frequência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais!